Pegando nessa outra história, os mercados, de facto, desde logo de segunda-feira, e os números já eram conhecidos desde o fim de semana em que o Jornal Expresso publicou e foram confirmados pelo próprio Primeiro-Ministro no fim de semana, imediatamente os mercados, e sem pararem, e mantendo aquilo que são 15 semanas consecutivas de subida de juros, penalizaram fortemente a dívida pública nacional no mercado secundário. Pois é, muitas vezes agora costumo dizer a brincar que os mercados já não se contentam com nada. Portanto, não estamos num momento em que é difícil, no fundo, inverter uma tendência que eu acho que, sinceramente, e já o disse várias vezes, não tem muito a ver com a nossa situação muito concreta. Repare, nós tivemos esta semana duas notícias que ajudaram, no fundo, mais uma má semana a nível de taxas de juros. Foi, por um lado, o resultado das eleições alemãs e aquilo que pode significar em termos do endurecimento da posição da chanceler Merkel relativamente aos sistemas de apoio da zona euro e dos países mais em dificuldades. Uma segunda notícia que eu acho absolutamente extraordinária, que é o aviso de que, provavelmente, ainda esta semana, só na próxima, a Standard & Poor's vai rever em baixa o nosso rating. E eu acho essa notícia extraordinária porque nada aconteceu nestas últimas semanas que possa, porventura, justificar a argumentação de que nós estamos em recessão. Era uma coisa que, enfim, já sabíamos ou que já prevíamos, portanto, nada de muito relevante aconteceu. E obviamente, este tipo de notícias, sobretudo esta última, tem um peso muito grande pela hipersensibilidade que neste momento os mercados têm relativamente à nossa situação. Por isso é que eu digo mais ou menos a brincar que, de facto, é difícil inventarmos uma boa notícia, por mais boa que seja, que possa, nesta conjuntura, inverter as coisas. Ainda por cima, numa altura em que o contexto externo também não é favorável, mas é uma questão que também já vamos abordar. Manuel José Damasio, os mercados reagiram muito negativamente. Esta forma de comunicar os resultados ao mercado, às fatias, também é muitas vezes mal encarada pelos mercados, como uma falta de transparência. Não sei se será propriamente mal encarada, eu aí também estou um bocadinho com o que é que se contentam. Eu não sei se será muito bem encarada de uma forma geral, ou seja, qual é que é a boa forma de comunicar dados que não são naturalmente compreendidos pela generalidade da população. Esse é o primeiro problema. E num momento em que sabemos que a generalidade da população, por um conjunto de circunstâncias complexas, tem de alguma forma necessidade de sentir essas boas notícias. E aqui falamos de públicos aos mais diversos níveis, desde o nível empresarial à pessoa na rua. Agora, a forma como foi comunicado, acima de tudo, passou uma certa ideia de, não propriamente de falta de transparência, mas de falta de controle. Ou seja, o que eventualmente é estranho é quando em qualquer processo de comunicação há uma aparência de perca de controle. Na minha opinião, é muito mais preocupante que uma questão de transparência. Muitas vezes estes processos de perca de controle denotam ou que realmente não há um controle sobre a situação porque ela é má, o que nem é aparentemente aqui a situação, portanto, aliás, porque a confirmação depois é muito curta no tempo, o que indica que não poderá ser isso, ou o caso oposto realmente é um controle da situação da forma como a informação é transmitida, portanto, a situação é exatamente oposta. Se foi esse o caso e se a intenção era tentar passar à população ou passar aos mercados ou a quem quer que seja a percepção de que há boas notícias, de que há algo de bom a acontecer e de que se está a fazer um bom trabalho, para utilizar uma expressão que acho que foi até mais ou menos aquela que foi utilizada, a forma como depois o processo decorre não é, pelo menos no seu desenvolvimento, a mais correta por uma razão muito simples. Porque se nós assumimos que queremos passar uma informação a alguém e que essa informação interessa à pessoa, que é aquilo que está em causa, nós devemos depois a seguir ter a capacidade de fazer o seguimento. E se no caso da população isso pode ser relativamente fácil, até porque é um país muito pequeno, portanto é muito fácil controlar os canais de comunicação, não é quando nós estamos a lidar com atores internacionais que têm mecanismos de comunicação, de vasos comunicantes entre si, excepcionalmente complexos. A tal hipersensibilidade que foi aqui falada é excepcionalmente complexa, nomeadamente porque gera efeitos de externalidades que são praticamente incontroláveis. Ora, se eu sei que esses efeitos existem, eu não posso correr o risco de tentar, porque tenho esse controle, fazer sair uma notícia desta forma. Obviamente isto é a posição confortável de quem lê a posteriori. Se calhar na altura é a forma mais correta de o fazer. Eu penso que mais uma vez voltamos àquilo que estávamos há um pouco a falar. Qual é que é a forma correta de agir nas circunstâncias em que estamos atualmente?
onde nada parece são boas notícias, onde é muito difícil comunicar com a informação disponível pela sua complexidade, mas também há a necessidade de ir alimentando, pelo menos, quer os mercados em termos de informação, quer a população em termos de tentar trazer alguma tranquilidade, e depois, quando quase diariamente, surgem, se quisermos, os contra-ataques, entre aspas, ou seja, estas más informações que se sobrepõem também e que agem no mesmo terreno. Portanto, aqui há uma tentativa de combater no terreno do inimigo, por assim dizer, que é complexa, não é fácil de Manuel, gerir. nos 3 minutos que nos restam, a dividir pelos 3, 1 minuto a cada um, no tema que obviamente é importante analisar por estes dias, que é a tensão que se vive no Médio Oriente, nomeadamente na Líbia, a questão do petróleo, a questão daquilo que poderá trazer em termos de inflação para a Europa, da subida dos juros. Portugal, de facto, tem aqui um conjunto de constrangimentos acrescidos que obviamente caem na pior altura possível. Eu acho que o cerne do problema, e hoje houve já vários analistas a referi-lo, nomeadamente pela dificuldade dos países da bacia do Mediterrâneo em assumir uma posição, não está para já no setor económico, está, se quisermos, ao nível humanitário, que é como é que a Europa se vai confrontar com um quase certo êxodo de populações para as suas fronteiras, ou seja, como é que a Europa vai conseguir agir coletivamente. E o que nós já estamos a ver é que, infelizmente, temos mais uma vez uma Europa que não consegue agir coletivamente, que começa a debitar posições atrás de posições contraditórias. É aquilo que já estamos a assistir neste momento. Imediatamente a Itália, que é o país potencialmente mais afetado, disse, e Malta e Chipre, que são da União Europeia, não nos podemos esquecer. Pedindo ajuda, a reação foi: se entrarem aqui, enviamos para a França e para a Alemanha. Exatamente. Foram declarações de responsáveis governamentais italianos. Ana Paula Vitorino. Bom, eu gostaria de fazer uma abordagem um bocadinho diferente, porque eu acho que numa situação em que Portugal está a ter a aplicação destas medidas de austeridade, se juntarmos a isso o aumento dos preços de combustível, se o aumento dos preços das matérias-primas e o aumento das taxas de juro, nós temos aqui uma mistura explosiva que efetivamente pode pôr em causa todo o esforço de recuperação que temos vindo a desenvolver. E, portanto, em todas estas variáveis e todos estes aspectos, nós temos de fazer um grande esforço de controle. No caso da crise que está no Magreb e enfim, que se pode estender para o Médio Oriente, nós temos aqui uma questão que também é uma questão complicada, que tem a ver com o nosso fornecimento, que é o nosso, enfim, e a nível global, tem a ver com o preço dos combustíveis e também com o gás natural. Tivemos hoje boas notícias. O Presidente da Galp veio dizer que talvez que a influência da questão da Líbia diretamente em Portugal pode não ser muito menor do que se esperava, mas ainda assim resta-nos a questão do aumento do preço dos combustíveis. Hoje o barril do Brent foi vendido a $120. E essa não podemos fugir. E essa não podemos fugir, e isso pode pôr efetivamente em causa todo este esforço que temos vindo a fazer de recuperação. António Gomes Mota. Eu faria 2 leituras rápidas. A primeira é que, de facto, se manter esta escalada de preços, nós vamos ter uma inflação bastante mais alta do que o previsto, o que significa que, em termos de poder de compra, de procura interna, ainda vamos ter maiores dificuldades, o que é mau sinal para muito más notícias para as empresas portuguesas. O segundo aspecto, mais uma vez eu acho que esta situação de subida de preços chama a atenção, é para a importância de continuarmos a discutir e a aprofundar as nossas opções em termos de política energética, que naturalmente mais se fazem sentir com este nível de preços que vivemos atualmente, e aquilo que muitas vezes pareciam decisões que no curto prazo eram relativamente mais onerosas, talvez com o tempo e com este tipo de enquadramento se possa verificar que afinal não eram. Este é um tema subejamente importante para ficarmos com a análise por aqui. Proponho-vos que de hoje a 8 dias olhemos para ele, até porque certamente o tema vai continuar a estar em cima da mesa. Ana Paula Vitorino, António Gomes Mota, Manuel José Damasio. É sempre um prazer ter o vosso lúcido comentário neste Acerto de Contas. Desejo-vos o resto de uma boa semana. Voltamos a ver-nos de hoje a 8 dias.